Money Repórter conversa com Alexandre Azevedo, vice-presidente da Think, sobre segurança da informação, segurança de dados, tema que ganhou relevância com as empresas trabalhando em home office por causa da pandemia. Olá, Alexandre. Olá, Antônio. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer estar conversando contigo através desse canal e também gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer a Money Report por ouvir um pouco da minha visão a respeito desse tema tão sensível e que se junta a rol de conteúdos tão relevantes e direcionados a uma audiência tão expressiva e composta por formadores de opinião no mundo da economia e dos negócios brasileiros. Muito bem, Alexandre. A Think nasceu como uma empresa de outsourcing na área de TI. Quando é que vocês perceberam que o segmento de segurança da informação era um filão a ser explorado? Sabe, Antônio, que essa é uma pergunta que ela recorrentemente é feita pelos nossos clientes ou por empresas que orbitam o nosso ecossistema. Né? Por que a Think, uma empresa especializada e já com uma reputação sedimentada nesse mercado de outsourcing e de serviços monitorados, acabou apostando no mercado de segurança e começando a operar nesse segmento também? E eu começo respondendo com uma analogia às empresas do setor férreo norte-americano no início do século XX. Por que as grandes ferrovias americanas perderam relevância e hegemonia econômica naquela época? Porque elas entenderam errado. O mercado delas não era ferrovia, o mercado delas era transporte. Elas tinham os caixas mais robustos na época, as melhores condições de fazer essa pivotagem para um novo modal de transportes, que era o rodoviário que estava surgindo, e eles não entenderam isso naquele momento. Vindo agora para a realidade da Think, a Think ela é responsável e o objetivo dela é cuidar do banco de dados dos nossos clientes, é monitorar os seus links de internet, é cuidar da otimização do storage dos nossos clientes, ou é cuidar da continuidade dos negócios, da integridade da infraestrutura com performance e escalabilidade, e evitar que os meus clientes tenham qualquer tipo de interrupção com relação a problemas em relação às áreas que hoje nós monitoramos no nosso centro de operações 24/7. É uma retórica, eu mesmo respondo. Na realidade, o nosso objetivo realmente é garantir que o nosso cliente consiga operar e estar focado nos seus desafios de negócio. Imagina que se o meu cliente tem algum tipo de problema de ataque de sequestros de dados ou o site dele de e-commerce é derrubado e eu vou me justificar com ele dizendo o seguinte: olha, o teu banco de dados pelo meu SLA está rodando perfeitamente, ou os processos de backups acabaram acontecendo de uma forma também relativa, completamente íntegra em relação ao nosso contrato. É claro que isso não importa. Certo? Então, nós entendemos muito rapidamente que para que a gente pudesse ter plenas condições de cumprir a nossa missão e a nossa responsabilidade com os nossos clientes, nós deveríamos ter atenção nos principais ofensores que existiam em termos de risco de continuidade de negócio dos nossos clientes, que eram os ataques cibernéticos, que tinham muito mais poder de destruição econômica do que problemas ou intercorrências que eram monitoradas dentro do nosso processo normal de atendimento e mapeamento e até mesmo de antecipação de determinados problemas técnicos em termos de ocorrência. Compreendido isso, Antônio, como é que a gente faz então, essa transposição? Não seria uma transposição, né? Porque a gente continua cuidando da operação dos nossos clientes, mas como é que a gente faz uma integração desses dois mundos? Bom, nós já sustentávamos operações nesse momento, e eu estou falando aí só para a gente localizar o tempo em relação a que a gente começou a trabalhar e implementou essa unidade de segurança há 2 anos atrás. Então, no início de 2018, mais ou menos, tá? Só para a gente poder ter essa visão temporal também. Nós já estávamos cuidando de operações críticas que funcionavam todos os dias, todo ano, né? O famoso 24/7, certo? Então, operações de varejo, empresas de mídia e entretenimento, empresas de saúde, indústrias que funcionavam com 3 turnos de operação. Todas essas empresas, elas demandavam o quê?
principalmente um monitoramento ativo, certo, de suas operações, um conjunto de ferramentas, um expertise, um expediente, os processos que fossem adaptados para que a gente pudesse ter uma atenção constante com relação aos nossos negócios e, principalmente, uma cultura organizacional paranoica em cuidar dos nossos clientes todo o tempo, independente das circunstâncias que estivessem ocorrendo. Enfim, todos esses insumos eram insumos também, e são ainda, necessários para uma divisão de segurança. A partir desse momento, o que estava faltando, então? Se a gente tinha as ferramentas, nós tínhamos o modus operandi e nós tínhamos uma cultura empresarial dos nossos thinkers. Thinkers é como a gente chama o nosso time de funcionários e parceiros aí da Think, né? Como uma forma aí até mesmo de induzir que eles estejam sempre pensando em melhores alternativas e condições para poder cumprir as suas funções. Mas voltando nesse ponto, o que faltava para nós era a estruturação de um SOC, que basicamente é um centro de operações de segurança em português, certo? Que nós integramos com o nosso NOC. Precisávamos de algumas ferramentas em termos de tecnologia, porque algumas delas a gente já tinha na nossa divisão de Edge Computing, que é uma divisão, inclusive, que nós temos hoje, e aí eu estou falando de WOF, que é Web Application Firewall, né? E ferramentas de bot mitigation, para evitar ataques de robôs. Nós pegamos essas ferramentas, inclusive, e migramos para unidades de segurança, e o que estava faltando? Especialistas de mercado. Quando nós fizemos a nossa análise de o que precisaria para pivotar essas características para criar uma oferta que fosse consistente e competitiva, estava faltando os especialistas. E nós fomos no mercado e contratamos os melhores especialistas disponíveis naquele momento, e os que a gente não encontrou, porque naquela época já existia uma demanda de segurança forte, né, um pouco pré-entrada de LGPD, mas o mercado já estava preparado para essa nova regulamentação, então era um profissional meio escasso e muito valorizado. Tá? E para que a gente não tivesse uma oferta competitiva e não pudesse sacrificar preços também, que é uma das nossas preocupações, a Think é conhecida como uma empresa que presta um serviço de alta qualidade com um custo justo. A gente acabou também formando uma mão de obra para fazer esse mix mais completos para que a gente pudesse atender o nosso mercado. Então, assim, pode ver, né, Antônio, que foi uma questão mais evolutiva, natural, mas principalmente nós não queríamos acabar com as ferrovias americanas no início do século XX. Entendi. Agora, nessa época de pandemia, qual foi o impacto do home office no segmento de segurança de informação? Quais as principais demandas dos clientes nessa realidade? É engraçado, né, Antônio, porque, na realidade, as pessoas sempre pensam em relação à infraestrutura necessária. É óbvio que é importante para poder fazer também essa migração do trabalho dentro de um escritório para um trabalho remoto, certo? E que, na realidade, isso foi um grande avanço das companhias, e elas foram muito ágeis de fazer essa transposição rapidamente, certo? Mas um dos pontos principais que está vinculado diretamente à parte de segurança e que acabou impactando esse mercado, até aumentando a criticidade dele, é que as pessoas acabaram não percebendo que, primeiro, né, existiam determinadas informações sigilosas e momentos onde tu precisava de discrição com relação aos teus planos estratégicos. Vou dar um exemplo prático. Tá? Anteriormente, um presidente poderia chamar o seu CFO na sua sala e a única preocupação que ele teria era se pudesse ter alguma gravação, mas aí tinha também o filtro e o bloqueio da confiança entre as partes ali, que isso seria muito improvável. Hoje, qualquer conversa com relação a uma aquisição, crescimento inorgânico ou fusão estratégica, que seria feita pessoalmente, começou a ser feita digitalmente. E aí tu tem vários pontos de exposição e de problemas com relação a isso. Então, imagina o seguinte, não só o esforço de migração, né, do modus operandi da pessoa trabalhando no escritório para casa aumentou, mas os pontos de vulnerabilidade, como esse que eu estou comentando, também ficaram maiores, aonde não existia uma preocupação de determinado vazamento que começou a ter que existir. Esse foi uma mudança importante.
Segundo ponto de mudança que eu julgo também é muito grande, é que eu brinco que o prêmio aumentou para os crackers, né? Por que o prêmio aumentou? Porque o e-commerce ficou mais robusto. Empresas que antes vendiam muito pouco com o e-commerce começaram a precisar vender muito com relação ao e-commerce, certo? Então, aumentaram esses volumes de transações e a criticidade dessa operação também aumentou. Isso foi uma outra mudança em termos de sensibilidade com relação aos procedimentos de segurança que aumentaram enormemente, certo? E isso também virou um outro foco de preocupação. E o terceiro dele, que eu vejo falar muito pouco no mercado, é que não foi só nós, né, Antônio, que começamos a trabalhar mais, porque a gente não podia sair de casa e as conexões eram rápidas, né? Os crackers também. Os crackers estavam mais tempo conectados dentro das suas casas. Tá certo que eles têm um perfil meio recluso, assim, né? O perfil psicológico deles já fazia com que eles trabalhassem muito anteriormente. Mas com o aumento do prêmio, com o aumento da insegurança dessa transposição em termos de modelos de trabalho, de um trabalho centralizado com redes protegidas dentro do escritório, com um trabalho, digamos assim, mais vulnerável, com conexões não tão seguras, e com eles não podendo também sair, né? Isso foi os ingredientes de uma tempestade perfeita. Então, basicamente, a pandemia impactou em termos de segurança porque aumentou o nível digamos, de criticidade e aumentaram também as demandas e os ataques ficaram muito mais frequentes porque esse tipo de realidade acabava facilitando, né, esse tipo de ação super danosa e criminosa, na realidade. A aprovação da LGPD traz novas demandas para o segmento e para vocês, né? Quais são essas demandas? O que muda? Vamos lá, vou usar aí um jargão, aí, quase um chavão de mercado, né? Hoje, o que tem mais valor para as organizações são os dados, mas não é só para as organizações, para as pessoas também. Tá? O que a LGPD veio trazer, eu acho que veio trazer um conforto e até mesmo uma moralidade em termos de utilização desses dados pessoais, que antes eles eram utilizados, eu não vou julgar aqui nenhuma empresa ou outra, né? Mas eles tinham uma determinada condição de usar aqueles dados sem dar uma exposição para quem era, digamos assim, o maior afetado e quem era o dono desses dados, que eram as pessoas físicas ou algumas pessoas jurídicas em relação aos procedimentos que eram adotados, né? Bom, se alguém usa o meu nome, usa os meus endereços, ou usa talvez até mesmo informações do meu perfil de renda, primeiro eu quero saber por que ele está sendo usado isso. Certo? Segundo, eu quero ter a chance de, se eu não quiser que a empresa use, que ela não use isso também. E terceiro, eu gostaria de ter garantias que aquela empresa, eu não autorizando, me comprovasse que ela descartou esses dados. Então, o que a LGPD veio acrescentar dentro do mercado, e isso nos afetou, tá? Porque antes a gente estava preocupado basicamente com a segurança digital, que é uma das grandes demandas e preocupações que as empresas tinham até mesmo antes da LGPD. Mas agora entrou um componente novo chamado privacidade. Então, a LGPD, ela cuida da questão de segurança dos dados, né, que isso é importante, mas também cuida da questão da privacidade dos dados e quais são as concessões e permissões que são necessárias para a utilização desses dados de forma controlada e transparente. Tá? Eu acho que esse foi um dos aspectos muito positivos com relação à entrada da LGPD, mas teve um aspecto negativo com relação a isso. Tá? O aspecto negativo é que a LGPD precificou a premiação do cracker, né? Ou, digamos assim, precificou a pedida que o cracker, depois que teve uma invasão e que foi bem sucedido com roubo de dados e determinadas informações, antes ele não sabia muito o que cobrar. Né? Deixa eu ver aqui, deixa eu cobrar $100 mil em bitcoins, ou que talvez isso seja interessante para a empresa. No momento que a LGPD disse que qualquer tipo de vazamento de informações, ele pode ser cobrado uma multa de 2% do faturamento ou R$50 milhões, o que for menor,
Imagina uma empresa que fatura R$ 1 bilhão por ano. Que temos várias aí no Brasil, certo, Antônio? 2% são 20 milhões. Um hacker consegue a informação de um faturamento de uma empresa. Eu e você aqui, se a gente entrar e colocar qualquer empresa aqui, a gente, né, depois de 2 ou 3 cliques, né, jumps aí na internet, a gente consegue descobrir mais ou menos a informação. E como é que ele precifica isso? Olha, se eu cobrar 5 milhões, então, tá de bom tamanho. Porque essa empresa, ao ser multada por esse vazamento, teria que pagar 20 milhões. Então, esse foi um aspecto, só para citar um aspecto negativo também, que os crackers acabaram fazendo essa questão de estar mais à vontade e ter mais força de pressão em suas ações criminosas, certo? Talvez você esteja estranhando, Antônio, que eu estou chamando de cracker, né? Porque hoje eu tenho hackers trabalhando comigo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí as pessoas costumam dizer hackers do bem, mas o conceito americano agora é que o hacker é aquele cara que ele é um cara incomodado, ele é um cara que quer desafiar os limites, ele é um cara que busca sempre algumas coisas maiores em termos de autodesafios, né? O cracker não, mas está do lado da lei, o cracker não. Esse ele quer infringir dano, esse ele quer roubar as tuas informações, esse é um criminoso de fato, certo? Então, esses crackers também tiveram esse benefício. Então, hoje a gente trabalha no mercado cuidando tanto da privacidade e a gente tem ofertas que preparam a empresa a estar compliance com a nova LGPD, mas não é somente isso, né? Eu acho que a LGPD, estar compliance, é uma parte. O importante é a empresa estar segura. É importante a empresa saber que ela vai dar segurança para ela, para os funcionários, para os seus clientes e principalmente para o mercado, que ela vai ter uma continuidade de operação e não vai estar sujeita a aventureiros mal intencionados e que hoje tem muito mais tempo e motivação para tentar invadi-los. Muito bem. Money Report conversou com Alexandre Azevedo, vice-presidente da Think, sobre segurança da informação. Obrigado, Antônio. Estou à disposição aí para a gente bater o papo aí de outros assuntos que vocês acharem relevantes também.